Olá, seja bem-vindo, empreendedor de sucesso. Tudo bem? Estão preparados aí para mais um assunto extremamente interessante e importante para o seu negócio? Vamos lá? Sem mais delongas, o nosso assunto hoje vai ser gestão financeira inteligente, reserva emergencial, provisionamento e depreciação. Você já usa esses pontos no seu negócio? Se não, nós vamos aprender a usá-los agora. É de extrema importância que você aplique esses 3 pontos no seu negócio. Não importa se você seja nano, MEI, pequena, média ou grande empresa, você tem que colocar esses 3 pontos em prática no seu negócio para que você não corra risco aí de falir, tá bom? De passar por aperto, passar por situações aí que não são legais. Tudo bem? Já ouviram falar então? Reserva emergencial, tranquilo, né? Já dá para saber pelo próprio nome aí do que se trata. Provisionamento, opa, provisionamento já é uma palavra um pouquinho mais, né, estranha aí, talvez a gente não ouça com tanta frequência. E depreciação, vamos ver o que significa cada um desses 3 pontos. Vamos lá? Então, ó, a importância de saber isso, né? A importância é que você vai poder criar e prever situações que vão ajudá-lo, né, a ter um desempenho melhor na sua empresa. A grande maioria das pessoas, elas confundem faturamento com lucratividade. E aí viu lá o quanto faturou, pagou as despesas, né? Teoricamente era para sobrar lá uma importância até considerável, mas infelizmente não sobra. E aonde está esse dinheiro? Muito provavelmente são em alguns detalhes que você deixa de lançar nos seus controles, e aí volta naquela brincadeirinha lá, quem não tem controle é descontrolado, e você termina incorrendo em erro, né? E aí termina ficando frustrado, nervoso e várias outras situações. Tudo bem? Então, qual que é a importância de saber esses 3 pontos? Reserva emergencial, proteção contra imprevistos, né? Então é reserva emergencial. Furou um pneu, quebrou uma máquina, ficou doente. Você tem lá aquela reserva lá justamente para essas situações, tudo bem? E aí lembrando assim, ó, a gente nunca guarda dinheiro. A gente sempre faz uma aplicação, tá bom? Vou criar lá nas caixinhas lá nos bancos digitais ou no seu próprio banco, o banco que você tiver conta, conversa com o seu gerente para fazer esse depósito mensal recorrente e que gere juros e correção monetária, tá bom? Tem que usar o sistema ao nosso favor. Provisionamento, planejamento de gastos futuros, né? Então, eu estou provisionando, a gente vai ver lá já já o conceito disso, para gastos futuros, tá bom? Meu gasto futuro, sempre provisionamento é para o futuro. E aí a gente tem o futuro de curto, médio e longo prazo, tá bom? Cada um tem o seu cálculo para ser realizado. E depreciação, controle dos valores dos bens. Tudo deprecia, né? A gente deprecia, que vai ficando mais, né, com mais idade, vai perdendo a mobilidade, resistência, fica mais propenso a ter alguns problemas de saúde. Então é a mesma coisa com todos os bens, né? O imóvel, o móvel, o eletrônico, né? Tudo que nós usamos, eles vão depreciando com o tempo. Tudo bem? Mas isso só foi para introduzir. E aí vamos lá. O conceito de reserva emergencial. Definição: valor guardado para imprevistos, né? No caso de uma emergência. Não pode ser usado, por exemplo, para fazer uma viagem, né? Para comprar algo que você deseja, né? Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando em relação à empresa. Não tem nada a ver com um lado pessoal, tá bom? O próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão do Prolabore. Para que serve o Prolabore? Como você faz o cálculo, como que você usa o Prolabore para que você não tenha problema. Então, é para uma emergência. Garantir segurança financeira e continuidade do negócio. Muitas vezes a gente é pego de surpresa. Uma multa, né? Hoje mesmo, uma cliente me mandou uma mensagem falando que recebeu lá uma autuação, né, do CREA. Por quê? Porque
o CREA estava lá fazendo uma fiscalização, viu a empresa dela prestando serviço e ela não tem cadastro no CREA para serviços técnicos especializados. Então autuaram ela R$ 2.700 de multa. A gente vai recorrer, né? A gente não vai precisar pagar a multa, mas é uma emergência, surgiu do nada, né? Uma multa de trânsito, um acidente, um pneu furado, eu tenho lá minha reserva emergencial. É lógico que não é só para isso, tá? É para outras coisas também, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então é para garantir a continuidade do negócio, tudo bem? Regra geral de 3 a 6 meses das despesas fixas. Lembra lá dos vídeos anteriores? Se você não viu, sugiro que veja lá. Custo fixo, custo variável. Então, ó, de 3 a 6 meses do custo fixo. Água, luz, telefone, aluguel, salários dos empregados, né, impostos, tudo que você vai ter, taxas que você vai ter que pagar usando ou não. De 3 a 6 meses. Esse é o mais comum da gente indicar, mas olha só, eu sugiro que tenha um pouquinho mais. Por quê? Lembra, a gente teve pandemia. Pandemia foram 2 anos, 24 meses aí, por exemplo, que muita gente não tinha lá nenhuma entrada, só saída. Então é importante que você tenha lá essa reserva. Se lembra, não é guardado, é depositado na caixinha onde vai lá render juros e correção monetária, tudo bem? Se vocês quiserem, eu falo em um outro vídeo mais sobre isso. Exemplo, né? Uma empresa tem um custo fixo de 10 mil, a reserva ideal é de 30 a 60 mil. Fala assim, poxa vida, é muito dinheiro, né? Para um custo fixo de 10 mil. Ó, mas não precisa ser de uma vez, é lógico que nem dá para ser de uma vez. O ideal é que você vai colocando lá com uma certa regularidade e com o tempo, né? Com juros e correção monetária e o seu depósito regular, você vai atingir lá o valor para ficar um pouco mais tranquilo. Quem tem negócio, é muito raro você ficar 100% tranquilo, mas é melhor que você tenha essa reserva do que você não ter nada, tudo bem? Vamos lá. Então, de 30 a 60 mil. Benefícios: evita endividamento em momentos de crise, tá bom? Então, tiro lá, não vou pedir empréstimo, não vou entrar no cartão especial, não vou entrar nos juros do cartão de crédito. Olha só quantas vantagens, né? E às vezes eu posso até pagar à vista e ter um desconto, né? Garante tranquilidade para decisões estratégicas, tá bom? Então vou fazer um investimento de risco. Todo negócio é um investimento e todo investimento é de risco, né? Alguns riscos um pouco maior, outros um pouco menor. Então se eu tenho uma reserva emergencial que vai me garantir, já tenho garantido lá de 3 a 6 meses dos meus custos fixos, aí eu reduzo esse risco, né? Minha cabeça fica um pouquinho mais tranquila, eu consigo fazer, às vezes aproveitar uma oportunidade que surgiu no momento. Dá fôlego em situações como queda de vendas, né? Principalmente se seus produtos ou serviços forem sazonais ou por um momento qualquer de crise mundial, nacional ou local, tem uma queda de vendas e aí você tem lá a reserva emergencial para cobrir os seus custos fixos, tudo bem? Emergências médicas e manutenção de urgência, né? Então tudo que é mecânico, elétrico, eletrônico está sujeito a quebrar aí mesmo que esteja novo, né? Em estado zero vai ter um probleminha. O ideal é que você não sacrifique o seu caixa, né, para fazer essa manutenção e nem tire do seu bolso. A gente já viu, né? Eu tenho que separar pessoa física de pessoa jurídica, né? O meu Prolabore do caixa da empresa. Não posso confundir isso. A gente confundiu. Olha, você está correndo um grande risco aí de quebrar. Tudo bem? Então, são esses pontos a serem levados em consideração quando nós falamos sobre reserva emergencial. Por favor, pensem muito nisso. Vejam de novo os slides, vejam a explicação para você ver a importância e entender a importância de ter a reserva emergencial. Se não tem, comece agora, mesmo que seja de pouquinho, tá bom? R$50, R$100, R$200, não importa o valor que você vai colocar lá, para que você já tenha alguma coisa, né? Se não tiver o total de uma emergência, vai ter pelo menos uma parte. Tudo bem? Então vamos para o próximo item, que é o provisionamento. O que é a definição do provisionamento? Registro contábil de despesas e obrigações futuras. Eu posso usar
para férias de funcionário, 13º, impostos a pagar e a importância de evitar surpresas financeiras. Então, o provisionamento são contas que eu já sei que eu vou ter que pagar. Inevitavelmente, não é uma surpresa. Um bom empreendedor, ele nunca é pego de surpresa, tá bom? Ele sabe lá das contas que ele tem que pagar. Então, por exemplo, férias, 13º, impostos, né, taxas, algumas inscrições que você, às vezes a empresa precisa fazer. Eu sei que eu tenho que pagar anualmente, né? São taxas anuais, então eu vou fazer um provisionamento. O IPVA, o IPTU, né, do prédio onde você tem o seu negócio ou do carro que você usa para fazer as suas entregas, suas compras, eu sei que eu vou ter que pagar. Então, daqui a 12 meses eu vou ter que pagar tudo isso aí. Então, olha, eu já estou me antecipando. Pego esse valor, né, por exemplo, vamos supor que seja um valor de R$ 1.200, eu vou separar ele, vou dividir ele por 12 meses, vou guardando R$ 100 por mês, até quando chegar na época de pagar lá esse imposto, ou essa taxa, ou qualquer outro, né, pagamento que eu tenho que fazer, eu já tenha lá ele já provisionado. Eu fui economizando de pouquinho, fui guardando, lembra, eu não guardo, eu invisto, abro uma caixinha lá para o IPVA, abro uma caixinha para o IPTU, abro uma caixinha para as férias, para o 13º, eu vou provisionando, né, para que quando chegue o momento de eu pagar, eu tenha lá o dinheiro, ou boa parte do dinheiro, não vou precisar mexer no caixa, no valor total do que eu tenho para pagar. Então, entenderam a importância do provisionamento? É antes, né? Eu sei que eu vou pagar, não é surpresa. E as pessoas, às vezes, elas fazem de desentendidas e elas fingem que esqueceram, né? Fala assim, depois eu penso nisso. Não deixe para depois. Tudo que você empurra com a barriga, deixa para depois, ela se transforma numa bola de neve muito grande e às vezes fica incontrolável. Eu conheço muitos, já passei para alguns clientes, que eles não podiam mandar embora o empregado porque ele não tinha o dinheiro dos 50% da multa. Então eu tenho que fazer um provisionamento, por exemplo, da dispensa de empregado, para pagar a multa lá de 50%, 40% para o empregado, 10% para o Estado. Tudo bem? Olha, eu sei que os meus empregados vão sair de férias. Além do valor, né, das férias, eu tenho que pagar 1/3 constitucional. Então eu tenho que me precaver, eu tenho que me prevenir, né? Antes, é um provisionamento. Tudo bem? Vamos ver para aquele, né, os benefícios. Melhora a previsibilidade do caixa, não é surpresa, então eu já sei daqui a 12 meses, 24 meses, o que eu tenho para pagar, tá? E o quanto o meu caixa vai contribuir ou ele suporta pagar esse valor, né? Tudo fica muito mais fácil quando você consegue fazer um provisionamento. Ajuda no planejamento, planejamento estratégico. Então, eu sei que, por exemplo, daqui a 3 meses eu vou ter que pagar algumas taxas, impostos ou qualquer outra coisa. Opa, não posso me endividar, não posso fazer uma compra, não posso fazer uma retirada grande do caixa. Então, olha só como ele serve para tomar essas decisões. Transmite credibilidade para investidores e parceiros. Então, você está procurando um parceiro lá, um sócio investidor ou uma pessoa que vai trabalhar junto com você, né? Fazer empréstimo em banco, opa, eu apresento lá o meu provisionamento, eu tenho lá dinheiro, né, para pagar o que eu preciso pagar daqui a 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Já estou me precavendo. Isso gera credibilidade, é uma pessoa que tem controle, lembra? Tem o controle, sou uma pessoa controlada, eu passo mais credibilidade, tudo bem? Legal? Então esses são os 3 pontos a serem falados sobre provisionamento, né? E nós vimos lá o que é e os seus benefícios. Vamos agora para o 3º ponto, que é a depreciação. Como eu falei, tudo deprecia, até mesmo nós, né, nos depreciamos, né? Uma coisa muito clara para você entender a depreciação é o carro. Por exemplo, se você compra um carro lá na loja, quando você sai com ele da loja, ele já depreciou, já está valendo menos do que você pagou.
tá bom? E com o passar do tempo lá, com desgaste, quilometragem, arranhões, batidas ou qualquer outra coisa, ele vai perdendo mais valor. Então é perder valor, tá bom? Existe uma tabela de depreciação que você pode jogar no Google. Joga lá, tabela de depreciação no Google, e ele vai te dar uma tabela enorme que tudo deprecia. Então, imóvel deprecia, automóvel deprecia, móveis, computadores, notebooks, maquinário industrial, maquinário, né? Tudo que você termina usando e mesmo não usando, ele também deprecia, tá bom? Perda do valor de um bem ao longo do tempo, né? É o conceito aí de depreciação. Exemplos: veículos, máquinas, computadores, tudo deprecia. Lembrem-se que o patrimônio da empresa, ele é composto de tudo que está dentro da empresa. Às vezes são mesas, cadeiras, computadores, armários, tudo isso vai compor lá o patrimônio da empresa, tá bom? Quando você inicia, é tudo novinho, tudo, né, zerado, tem um valor. Com o passar do tempo, ele vai perdendo valor, vai depreciando, tá? Para que eu preciso saber disso? Muitas vezes ajuda para você pedir um empréstimo no banco, adquirir um financiamento junto ao banco, tá bom? E quando você, né, fazer o valor da sua empresa, o valuation da sua empresa, você precisa saber lá o patrimônio que você tem e quanto ele vale, porque ele vai entrar no cálculo, tudo bem? Regras contábeis: conhecer o desgaste para refletir o valor real do seu patrimônio. Então, tá ligado aí ao patrimônio, tudo bem? Vamos lá, tipos principais. Linear, valor dividido igualmente pelo tempo de vida útil. Normalmente, quando nós compramos uma máquina, um computador, ou até mesmo lá na tabela de depreciação, já existe um cálculo de tempo de vida, tudo bem? Então, por exemplo, uma lâmpada potente aí, ela vem lá escrito que ela tem 2.000 horas de vida. Então você sabe que calcula o tempo que você deixa ela acesa, você vai saber o quanto ela está depreciando. E dentro dos manuais de máquinas que vocês compram, que todos nós compramos, tá lá, né, o tempo de vida. Olha, dá uma dica: tem 3 anos de garantia, né? Normalmente quando nós compramos há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de garantia. Normalmente é o prazo aí que ele vai atingir o seu ponto de zerar, tá bom? Você já pagou, ele se pagou, então ele perdeu muito do valor dele, tá bom? São coisas que normalmente a gente compra aí, vamos supor aí uma ideia de comprar algum maquinário por 1.000 e depois de 1 ano, 2 anos que você vai querer vender, você não consegue vender nem por R$300, que depreciou demais, tá bom? Então prestem muita atenção. Então, na depreciação, a gente vai ver, peraí, deixa eu continuar aqui, ó. Acelerada, bens que se desgastam muito mais rápido. Então nós temos bens que duram mais tempo e outros que têm uma aceleração rápida, né? Ela se deteriora rapidamente. Tudo bem? Por unidade produzida, vinculada à utilização do bem. Dei o exemplo da lâmpada, tudo bem? Que ela tem 2.000 horas lá. Você já sabe mais ou menos quando ela vai queimar, tudo bem? Exemplo: computador de R$5.000. E aí entra o cálculo que eu tenho que fazer lá da depreciação. Lembra lá, ó, reserva emergencial, guardo para emergência. Provisionamento para bens, para contas que eu tenho que pagar, que é no futuro. Então eu vou guardando antes para ter o dinheiro para pagar até conseguir o desconto. E a depreciação é para que eu também guarde dinheiro dentro de uma caixinha de depreciação, para que eu tenha o dinheiro suficiente para repor aquele material, ou um equipamento, ou uma máquina, um carro, né, ou fazer a reforma de um prédio por conta da depreciação. E aqui tem o exemplo, ó, computador de R$5.000 com vida útil de 5 anos, depreciação linear, R$1.000 por ano. Então eu divido esse R$1.000 aí por 12, é o dinheiro que eu vou guardar, né, durante 5 anos, para que quando chegue nesse tempo aí de 5 anos, se o computador, o notebook não quebrar antes, o computador não quebrar antes, eu tenho o dinheiro para comprar um novo. E ainda consigo um dinheirinho vendendo o mais antigo. Entenderam? Não é difícil de entender, mas ele é um pouquinho mais difícil de aplicar por conta de, às vezes, de descontrole do caixa. Você gasta mais do que ganha, pessoa descontrolada. E aí não vai dar certo, tá bom? Sem esses 3 pontos, deixa eu só ver aqui o comparativo, ó. Reserva emergencial, proteção contra
o inesperado, tá bom? Emergência. Não pode ser usado para qualquer coisa. Ele é usado para que você possa, né, não passar aperto. Provisionamento. Preparação para obrigações já previstas. Tudo bem? Então, lá IPVA, IPTU, férias dos empregados, alguma renovação que você tenha que fazer. Você já sabe que daqui a 12 meses, ou 6 meses, ou 2 anos, 5 anos, você vai ter que pagar. Então, já provisionam. Depreciação, reconhecimento da perda do valor do ativo. Então, lembra lá, patrimônio da empresa, ele desvaloriza com o tempo, tá bom? Então, quando eu comprei novo, vale tanto. Foi passando o tempo, ele vai caindo o seu valor, tudo bem? Conclusão. Empresas de pessoas financeiramente organizadas têm mais segurança e credibilidade. Demonstrar controle, consciência do seu negócio, não é uma brincadeira. Gestão inteligente, prevenir, planejar e reconhecer perdas, né? Então, eu vou lá me prevenir. Prevenir é aquela brincadeira, é melhor prevenir do que tomar remédio, tá bom? Eu vou tomar precauções. E eu tenho, me prevenindo, eu vou poder planejar melhor. E eu vou ter menos perdas, tudo bem? E aí é um convite, né? Na Escola de Negócios Osasco, ajudamos você a aplicar esse conceito no seu dia a dia. Então, só para que, né, fique registrado, quando não importa o tamanho da sua empresa, se você não aplica esses 3 pontos na sua empresa, mesmo que comece um pouquinho, né, bem timidamente, você vai ter grandes problemas no futuro, e às vezes não é tão longo, tá? Então, prestei uma consultoria para um senhor que comprou uma franquia, né? E aí falaram que ele ia ficar rico muito rapidamente, e ele não fez nenhum dos 3, não fez reserva emergencial, não fez provisionamento e nem depreciação. E como era uma empresa nova, ele contratou 5 novos empregados e, né, um ano depois começou a ter o processo de dar as férias para os seus empregados. Ele não fez provisionamento, ele não tinha reserva emergencial, ele teve que vender o carro dele para que ele pudesse pagar lá as férias dos seus empregados. Eu ouço muita história de empresas, talvez você tenha passado por isso ou conhece alguém que passou, que a empresa não manda embora, mesmo não suportando mais aquele empregado, ou o empregado não mais suportando a empresa pedindo para ser mandado embora, eles não conseguem mandar embora porque não tem o dinheiro da multa. Então a importância de você tomar essas precauções é para que a sua empresa seja, né, uma empresa sólida, né, que ela não vai passar, né, vai passar por problemas, mas que não sejam problemas que não possam ser superados, tá bom? Aqui do lado tem os meus contatos, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, ou se conhece alguém que esteja passando por algum problema nesse sentido, né, compartilhe com os seus amigos. Tudo bem? Até a próxima!